Muito boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Primeiro, segundinhos para você enviar esse vídeo a outras pessoas. O nosso tema de hoje será consolação. Tá bom? Então envie a outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, tá bom? É isso, né? E se você tiver dúvidas, deixe nos comentários, por favorzinho. Siga-nos também no Instagram. A verdade que liberta. Porque as palavras de domingo ficam lá. Tá bom? Vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, estamos diante do Senhor para agradecermos, Pai, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Para agradecer, Pai, pela Tua consolação, pelo trabalho do Senhor nesse consolar, agradecer pelo nosso grande Consolador, que é o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Pai Santo, eu te peço, mostre-se forte no nosso estudo de hoje, que realmente essas palavras possam somar nos nossos corações, e que em nome de Jesus tenhamos, Senhor, realidade espiritual em cada ponto que nós tratarmos aqui. Revele-se aos irmãos, revele-se a mim, console os irmãos, console a mim dia a dia. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Todo atrapalho, tudo que não vem do Senhor, toda intempéria na casa dos irmãos, enquanto os irmãos estão ouvindo, que caia por terra em nome de Jesus. E que em nome de Jesus, Pai, possamos ter uma reunião, um estudo abençoado, cheio de entendimento, para a honra e glória do teu nome. Amém. Irmãos, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 2, para iniciarmos. Vamos ler dos versos 1 a 4. Isso é o apóstolo Paulo falando, tá bom? Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Por quê? Se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isso escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-se, confiando em todos vós que a minha alegria é também a vossa. Verso 4, bastante atenção. Porque, no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conheceis o amor que vos consagro em grande medida. Então, 2 Coríntios, irmãos, por causa desse texto aqui, será conhecido como, por grandes estudiosos, né? Será conhecido como a carta escrita em meio a muitas lágrimas. Como o apóstolo Paulo deixa claro aqui, ele escrevendo a Coríntios. Por verso 4, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas. Então aqui, irmãos, no capítulo 1, ele vai começar
falando sobre consolação, como nós vimos já o primeiro versículo aqui, o versículo 2, né? Então agora voltemos uma página aí, eu acredito, e vamos para o capítulo 1 de 2 Coríntios. Verso 3. Vamos ler novamente aqui com cuidado, com bastante cautela. Como a gente tem falado, muitas vezes a gente lê a palavra de Deus como quem está comendo um prato de cuscuz assim meio quente, né? Aí vai rapidão, rapidão e a gente perde o sabor, a realidade que está ali. Então que nós sejamos lentos aqui. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 3, tá? De 2 Coríntios. O Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Tem uma exclamação aí. É uma certa ênfase, né? Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. Verso 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Vou ler novamente, mais pausadamente, e fazendo algum adendo aqui. E Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, com o fim para que possamos consolar a todos que estiverem sob qualquer tipo de angústia, com a mesma consolação, a qual somos consolados por Deus. Aqui, irmãos, nós temos alguns detalhes preciosos. O que é consolar? Consolar é a junção de duas palavras. Com, que significa junto, e solare. Solare é aliviar. Ou seja, consolar é você tomar a carga do outro em realidade. Os irmãos perceberão que Deus aqui é o Deus e Pai de misericórdia. Pai das misericórdias. O que é misericórdia? É a junção também de duas palavras, miséria e córdios. Miséria e córdios. Córdios é coração. Então, o Senhor nos consola dessa mesma maneira. O Senhor nos consola dessa maneira. Ou seja, Ele carrega verdadeiramente a nossa miséria. Ele trabalha verdadeiramente para que o nosso peso seja aliviado. Tomando a miséria que existe em nós e colocando sobre si, fazendo esse trabalho de consolação. Consolar. Juntamente conosco, Deus se junta conosco e alivia o peso da nossa dificuldade, das nossas angústias, sejam elas quais forem. Então Deus faz isso. Como que Deus faz isso? Deus nos lembra verdadeiramente quem Ele é, quem nós somos, o propósito dele para nós.
Percebe? Estamos diante de angústia, dificuldade. O Senhor tem as promessas, o Senhor tem a palavra para lembrar quem nós somos, qual é o propósito dele dentro dessa angústia. Ele toma sobre si as nossas misérias e juntamente conosco traz um alívio. O Senhor, ele ressalta, ele tem as promessas. Dentro de cada dificuldade que a gente tem, o Senhor tem verdadeiramente as promessas que estão na palavra dele. Onde eu estou com dificuldade, então o Senhor me atrai, o Senhor me direciona a Ele mesmo com promessas. Com respeito àquela angústia que eu estou passando. Trazendo alívio verdadeiro para as nossas vidas. Então nós precisamos ser consolados. E aqui nós estamos vendo que o apóstolo Paulo, nós temos esse texto aqui que ele escreve com muitos sofrimentos, muitas angústias e com muitas lágrimas. Mas ele, antes de dizer isso, ele já vai dizendo aqui que esse sofrer, esse caminhar, ele é uma coisa necessária. Para quê? Para que eles tenham experiência, para que eles possam, com a mesma consolação que eles recebem, consolar a outras pessoas. O consolo, irmãos, muitas vezes o consolo que nós precisamos está relacionado à segurança. Deus nos consola tomando a nossa miséria, colocando no coração dele e nos traz segurança. Traz palavras, e não só palavras, perceba que é junto, consolação, consolar, e junto e alívio. Então, juntamente conosco, ele nos traz esse alívio, trazendo segurança. Isso, irmãos, é real, é verdadeiro, se nós estamos no Senhor. Mas encerra aí, como eu já disse anteriormente. Olha, verso 4. E ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, ou contemplados por Deus. Verso 5. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Antes de entrarmos nesse texto aqui, irmãos, nesse verso 5, né? Eu disse anteriormente que algumas pessoas têm dito que o momento em que nós vivemos é um momento, no Brasil, né? É um momento de extrema avareza, não se tem empatia, não se tem empatia pelas pessoas, não se tem misericórdia, e é um momento que nós estamos mais voltados para nós mesmos no sentido da prosperidade. Então, sermos consolados por Deus está relacionado ao sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Nós estamos sofrendo os sofrimentos de Cristo? Por que nós estamos sofrendo? Esse sofrer de Cristo, ele é favorável para nós.
Porque nós vamos crescer em consolação. Nós vamos crescer em conhecimento de Deus verdadeiro. O que é esse sofrer? Por que nós estamos sofrendo? Nós precisamos sofrer, irmãos, por causa da vontade de Deus. Nós precisamos sofrer devido à nossa incapacidade, muitas vezes, de cumprirmos o propósito de Deus, de nos livrarmos de algum pecado, ou de querermos a justiça de Deus implantada na nossa casa, ou a cura de um ente querido. Então esse é o tipo de sofrimento que o Senhor irá nos consolar. O sofrimento que é por nós mesmos, que é para nós mesmos, sofrimentos que nós buscamos com as nossas próprias mãos, não é o tipo de sofrimento que irá funcionar para que Deus nos console e que com esse consolar, com essa mesma consolação, nós consigamos consolar a outras pessoas verdadeiramente. Quando eu digo para os irmãos que no Brasil, né, nós estamos vivendo um momento muito sério nesse sentido, é porque se nós olharmos muito para nós mesmos, nós passaremos a odiar as pessoas à nossa volta, a odiar tudo aquilo que possa cercear as nossas ações. Então, irmãos, é muito sério isso, porque muitas e muitas e muitas pessoas no falar, assim, eu diria a maioria dos cristãos, no falar você percebe o ódio do irmão de sangue, do irmão da congregação, do pai, da mãe. Só porque isso é tão sério, porque isso não tem impedido as pessoas de irem para a congregação e erguerem as mãos e falarem: Deus, eu te amo, e louvarem, e fechar os olhos e fazer aquela cena. Mas isso, irmãos, é uma cena. Não existe realidade. Então, no tocante à consolação, irmãos, não haverá consolação. Porque a gente tem a impressão de que consolar aconteceu uma coisa bagunçada com alguém, alguma coisa errada, né? uma tragédia de alguma maneira, a gente vai lá e fala: vai passar, calma, o Senhor é contigo, Deus é com você. Olha, Deus disse na palavra dele e tal, não é? Mas, se não houver uma empatia verdadeira, se nós de fato não conseguirmos pegar a miséria do outro e colocar nos nossos corações, de verdade, tudo isso, irmão, é cena. Tudo isso é falatório. Entende? Olha, então eu tentei descrever para os irmãos aqui de maneira superficial como é que é essa consolação de Deus. E essa consolação de Deus, nós precisamos consolar outras pessoas. Mas como o faremos se nós não temos empatia verdadeira? Se nós não conseguimos verdadeiramente tomar a miséria do outro e colocar nos nossos corações. Se simplesmente as nossas ações, a gente está ali diante daquela situação difícil, né, com o irmão, mas saindo da frente do irmão, aquilo some da nossa mente. Não é sério isso? Mas isso não impede das pessoas louvarem a Deus, erguerem a mão e tal. Então, irmãos, das pessoas buscarem consolo umas nas outras, mas não encontrarão. Por quê? Porque os sofrimentos de Cristo não abundam na vida dessas pessoas. Verso 6. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Percebe? Olha só.
Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Tribulações de Cristo, não tribulação que nós buscamos com as próprias mãos. Conforto e salvação, sabe por quê? Porque eu passo por uma dificuldade e quando eu falo com você, eu consigo tomar essa dor que você está sentindo e colocar no meu coração e eu consigo dizer palavras assim vivas e eficazes. Entende como é? É isso. Perfeito. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Se somos confortados, é também para o vosso conforto. Quando eu sou confortado, quando eu recebo, quando eu estou passando por uma dificuldade, passando por um sofrimento de Cristo, e Deus vem e me consola, irmãos, quando eu falar com você, você também será profundamente consolado. Porque irá existir verdade nas minhas palavras. E o meu coração não pode estar cheio de ódio contra você. Lembra que nós fizemos uma definição de ódio, uma breve definição de ódio? É aquilo, irmãos, que nós vemos no outro e gera uma repulsa terrível. Pode ser uma coisa linda. Pode ser ele ora bonito e gera uma repulsa. Sabe, irmãos, nós precisamos tratar isso nos nossos corações, é claro. Olha, e também o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que também nós padecemos, o mesmo tipo de sofrimento. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Irmãos, medita nisso. A nossa esperança a respeito de vós está firme, porque nós sabemos que vocês são participantes do sofrimento. E se vocês são participantes do sofrimento, também serão participantes da consolação. Percebe? Por isso a esperança dele está firme a respeito daqueles irmãos. A minha esperança sobre vocês está firme, porque eu estou vendo vocês passando pelos mesmos sofrimentos de Cristo. E lógico, eu te verei e eu serei instrumento nas mãos de Deus para também te confortar da mesma maneira em que eu fui confortado, com o mesmo conforto. E aí você será forte, robusto, irá crescer. Verso 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Ele vai falar de uma profunda dificuldade que eles passaram, desesperaram da própria vida, mas isso não é gratuito, isso não é gratuito, isso não é sem propósito. Vamos continuando. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Percebe? É com esse tipo de consolação que ele é capaz de ajudar a outras pessoas. Ele passa por tamanha dificuldade que ele desespera da própria vida. Ele diz, não dá. E ele sabe, ele tem a convicção, eu passei por tudo isso, por toda essa dificuldade, para que eu possa consolar os irmãos de maneira correta, não confiando na própria vida. Isso acontece nele primeiramente, mas confiando em Deus, no Deus que ressuscita os mortos. Verso 10. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós
com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então, irmãos, que o Senhor possa colocar algemas em nós, sabe? E que verdadeiramente, irmãos, nós lutemos contra essa força maligna, contra esse principado. Não é? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores das trevas. Há uma potestade que está fazendo no mundo todo, mas e no Brasil isso avançou muito. As pessoas ficarem absolutamente voltadas para si mesmas, absolutamente incapazes de verdadeiramente servir ao outro em consolação, aliviar a dor do outro, ter de fato esse interesse, se ajuntar com o outro de verdade para aliviar a sua dor, o seu sofrimento. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é uma dificuldade em nós nos relacionarmos, em nós confiarmos nas pessoas. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade em nós mesmos. Por quê? Quando a gente tem uma potestade, uma ação diabólica desse nível agindo, muitas vezes, se nós não formos muito cautelosos e não lutarmos assim aos pés do Senhor contra essas coisas, nós nos tornaremos pessoas que odiaremos as outras. Nós teremos verdadeira repulsa. Só porque, irmãos, o ódio é uma coisa que você não deve ter nem pelo seu inimigo. Nós não devemos ter nem pelos nossos inimigos ódio, repulsa violenta, cólera. Mas muitos de nós temos tido, e isso impede a nossa... Licença. Isso impede a nossa capacidade de servir, a nossa capacidade de sermos libertos. Libertos do pecado nós fomos, pelo sangue de Cristo. Agora uma coisa que tem prendido a muitos é si mesmo. Preso por si mesmo. Entende como é? Então, irmãos, depois leiam esse texto calmamente. E que em nome de Jesus sejamos instrumentos nas mãos de Deus, porque o mundo, irmãos, o mundo está precisando de pessoas que sejam instrumentos de Deus, instrumentos do Espírito Santo para consolar o mundo. Para os irmãos verem um exemplo de Cristo, um sofrimento de que Cristo tem. Quando ele chega em Jerusalém, ele diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja e mata os meus profetas. Quantas vezes não quis eu tomar-te, assim como a galinha faz com os pintinhos, e proteger vocês, mas tu não o quiseste. Sabe, irmãos, isso é um coração limpo, porque Cristo deveria, como Deus, deveria odiar essas pessoas e não buscar consolá-las. E o Senhor Jesus fala com pesar nesse sentido, falando: olha, Jerusalém que apedreja e mata os meus profetas, eu queria ajuntar você assim como a galinha ajunta os pintinhos. Sabe, irmãos, então é dessa maneira. É com esse consolo que nós precisamos consolar as pessoas e verdadeiramente
buscarmos essa realidade espiritual. Sabe, irmãos, quando nós estamos em alguma dificuldade, o ouvir de uma pessoa sincera, uma coisa assim, mínima, de uma pessoa que você sabe que está torcendo por você, de uma pessoa que já passou por alguma dificuldade, que já passou por alguma situação difícil, que é parecida com a que você está passando, e quando ele fala, olha, creia nisso, irmãos, é de um refrigério, é um negócio assim incrível, é maravilhoso. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos instrumentos para a honra e glória do Senhor, de verdade, que nós amemos de verdade, que essa seja uma das nossas lutas, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem sido tão zeloso. Muito obrigado porque o Senhor tem nos consolado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a condição de sermos consoladores, com a mesma consolação que o Senhor nos consola. Pai Santo, em nome de Jesus, trabalha-nos, mostre-se forte nas nossas vidas, Pai. Gera o querer, gera o efetuar, gera em nós, Pai, o desejo, o profundo desejo de amarmos aquelas pessoas que, porventura, possamos estar odiando. Pessoas que, ao vermos, pessoas que a gente não tem interesse de ver, pessoas que a gente não gostaria nem de ouvir a voz. Ô Senhor, ajuda-nos, que nós não odiemos essas pessoas. Para que o Senhor possa, Senhor, trabalhar em nós e nos transformar. Em nome de Jesus. Amém. Ótima noite, povo de Deus. Até domingo de manhã com a nossa contação de história. Tá bom? Abraço, com Deus, até...